Olá, está começando pela TV Câmara e pela Rádio Câmara para todo o Brasil, mais uma edição do Participação Popular, e nós estamos ao vivo nessa sexta-feira, 19 de agosto, para um programa que está fora do normal, fora do padrão. Nunca recebemos tantos e-mails, tantas mensagens dos nossos espectadores antes de ser iniciado um programa como o programa de hoje, e justamente, com certeza, é por causa do tema. Nós vamos discutir o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Existem alguns questionamentos agora sobre a legalidade, sobre a própria constitucionalidade do exame da Ordem, e nós vamos discutir esse assunto aqui no Participação Popular hoje com o presidente da OAB Nacional, o Fir Cavalcante. Olá, Fih, tudo bem? Tudo bem, Fabrício. É um prazer muito grande estar aqui no programa. Prazer nosso, ele recebeu a honra, né? Uma celebridade já entre todos os operadores do direito no Brasil. E nós temos também o Higino Neto, que é coordenador político do Movimento Nacional dos Bacharéis em Direito. É isso mesmo, né, Higino? Isso. Obrigado pela oportunidade. O movimento agradece esse momento e parabéns pelo desempenho da TV Câmara. Muito obrigado, Higino. E olha, eu queria saber qual de vocês dois aí que fez a propaganda, porque muita mensagem mesmo no Twitter. Hoje, o apresentador hoje não vai precisar encher linguiça, não vai precisar inventar pergunta, não vai ter nada. Todas as perguntas já foram feitas pelos espectadores, pelo pessoal no Twitter, o pessoal todo ligando para o 0800 619 619, o telefone para ligação gratuita, mandando um e-mail até para o participaçãopopular@câmara.gov.br ou mandando mensagens para o Twitter. Nós temos o nosso nome no Twitter é Participação Pop, né? @Participação Pop. Se você usa o Twitter, você também pode mandar mensagens para participar do programa, assim como as pessoas que estão lá no centro de Brasília, com a nossa colega Dini Moraes, da Rádio Câmara. Dini, com você. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde a todos que nos escutam ao vivo na Rádio Câmara e nos assistem na TV Câmara. Boa tarde também para os nossos convidados aí no estúdio. Bom, hoje nós vamos falar aqui com as pessoas que estão passando aqui. Na verdade, a gente está assim num setor que é o setor comercial sul. Esse setor que está cheio de escritórios, bancos, empresas. E a OAB Nacional, a Ordem dos Advogados Nacional, fica inclusive aqui pertinho, só que é mais lá embaixo, entendeu? Vamos falar com as pessoas o que elas acham sobre o exame de ordem. E olha, eu vou te falar, nessa primeira conversa que a gente já teve com as pessoas que estavam passando por aqui, já tem muita gente opinando a respeito, inclusive gente que não tem nada a ver com direito. Então daqui a pouquinho a gente volta, Fabrício, para fazer mais participação. Beleza, Dini. Valeu aí, muito obrigado. Daqui a pouco então a gente vai ter os convidados aí. Para quem não conhece o setor comercial sul de Brasília, mais ou menos equivalente ao que seria a Avenida Paulista em São Paulo. Talvez o pessoal que conhece mais a Avenida Paulista vai saber o que é. São muitas coisas. Eu vou reiterar que você pode participar do nosso programa pelo 0800 619 619, pelo e-mail participaçãopopular@câmara.gov.br, e você pode mandar um tweet para o usuário @participaçãopop. Esse é no Twitter, o nosso endereço é twitter.com/participaçãopop. Nesse caso, sem o arroba, é claro. Antes de passar para as várias perguntas que a gente já recebeu, eu vou mandar uns recadinhos aqui para o pessoal que costuma assistir o Participação Popular com muito carinho. Muito obrigado pela sua audiência. Mandar um beijo especial aqui para Júlia Cristina Malaquias, de Paranoá, acredito que seja do Paranoá, Distrito Federal. Júlia, beijão para você. Um beijo para a Thalita Serra, filha da dona Carmen Cecília. Thalita, muito obrigado pela audiência, viu? Se você quiser passar aqui na Câmara uma hora para assistir o Participação Popular ao vivo, vem aqui, dá uma olhada, a gente mostra para você como é que funciona a TV, como é que funciona o programa. Mandar um grande abraço para o doutor Gleiton e todo o pessoal que trabalha com ele no consultório Odontoarte de Sobradinho, Distrito Federal, consultório odontológico. Mandar um grande abraço para o Alexandre Nascimento Porto, do Distrito Federal, e para Carolina Jardon. Mandar também um abraço para o pessoal que participou do nosso programa sobre acessibilidade no dia 12 de agosto. A gente apresentou ele ao vivo no dia 12 de agosto, especialmente aqui para o Edson Madruga Macedo, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Edilamar Graziela Pedrini, que não disse de onde é. O Ricardo Zarpelon, de Videira, Santa Catarina. A Fernanda Silva Salles.
o Gustavo Resch pelo Twitter e o Everton Cândido também pelo Twitter, mandando mensagens. A gente está recebendo, até o diretor acabou de me falar aqui, que nós já temos mais gente aqui para participar do programa. Se eu não me engano, é um pessoal que está, deixa eu ver, eu vou olhar nessa tela aqui então, é o pessoal que está lá com a Dini, lá no centro de Brasília, já entrando de sola aqui no nosso programa, né, Dini? Isso, Fabrício. Eu já tô com gente aqui já, que é a Luana Nascimento, de 21 anos. Ela que é moradora de São Sebastião e trabalha com sistemas de informação. Você vê, não tem nada a ver com direito. Mas a Luana, assim que a gente fez a pergunta para ela, o que ela acha do exame de ordem da OAB, para quem se forma em direito, no caso, ela tem uma opinião. Vamos lá, Luana, o que você acha disso? Eu sou a favor. Porque se quando o advogado se forma, ele tem que constatar que ele é capaz, ele tem que se manter atualizado no mercado. Então, uma prova com 5 anos é válida para que ele sempre seja atualizado com a sociedade. O advogado ele vai cuidar das leis, não sei como explicar exatamente, mas o interessante é que ele se mantenha sempre atualizado com a sociedade, Eu acho que você é a favor até de mais de uma prova, é isso? Você acha que, além das pessoas que saíram da faculdade tem que fazer essa prova, você acha que além da faculdade você tem que fazer outra prova, é isso ou não? Acho que todos que se formam deveriam passar por um teste para comprovar que realmente eles estão capacitados para o mercado de trabalho. Mas as faculdades já não deveriam formar profissionais capacitados para o mercado? Isso não é uma dupla prova? Isso é a teoria. Infelizmente a gente fica muito na teoria no país. Falta a graduação, falta um profissional real. Eu acho que o estágio ele é uma tentativa de capacitar ele na área. Pegar um profissional pegar ele na prática, pegar ele na teoria e colocá-lo na prática. Então, se coloca-se o advogado para ser testado, é porque nós temos que ter pessoas capacitadas constantemente na área. Tá certo, muito obrigada, Luana. A gente conversou com a Luana Nascimento, 21 anos, ela que é profissional de sistemas de informação. Ela, inclusive, estava falando, Fabrício, que ela é a favor de aplicar esse tipo de prova até para outras áreas, não só para o direito, viu? Beleza, Dini, obrigado aí a você e a Luana. Essa opinião realmente de aplicar para outras profissões, né, foi enviada por algumas das pessoas que foram tantos e-mails e muitos deles extensos, que a gente não tem nem como ler as perguntas na íntegra, ler os e-mails na íntegra. Então eu fui obrigado a fazer uma espécie de um resumo aqui, separando os pontos principais e o que cada um disse, justamente para a gente poder agilizar um pouco o programa. Senão eu ia passar o tempo inteiro lendo lendo os e-mails dos espectadores aqui, que foram grandes. Essa questão aí foi levantada também, essa questão de o exame ser estendido para as outras profissões, pelo Raimundo Gonçalves Rego. Ele, na verdade, mandou uma coisa mais no sentido de ou se melhora as faculdades de direito, ou se exige exame para todas as profissões. Eu vou jogar, então, essa questão para o presidente da OAB Nacional, doutor Ofir Cavalcante. Como responder essa questão? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, exatamente nesse aspecto de ser uma reserva de mercado, como disse, por exemplo, o Eduardo Nunes, que mandou um e-mail para a gente. Bem, nada de reserva de mercado. Na verdade, se trata de lutar pela qualificação. O advogado ele vai ter que lidar com 2 bens que são vitais na vida das pessoas, que é a liberdade e o patrimônio. E é evidente que ele precisa ter uma preparação técnica para isso. As pessoas podem ter muitos prejuízos se o advogado não manejar corretamente os instrumentos jurídicos adequados. As pessoas podem ficar mofando dentro de uma cadeia, as pessoas podem perder o seu patrimônio. Portanto, é necessário que, para além da graduação de bacharel em Direito, que todos ingressam na faculdade sabendo que serão bacharéis em Direito, é necessário aferir também a aptidão técnica. E na verdade, não se trata de um concurso, se trata apenas de uma prova para que a pessoa possa ter a habilitação, ou seja, um certificado de uma entidade de classe que, por delegação do Estado, tem essa incumbência de dizer para a sociedade que ela está apta a trabalhar naquela profissão. Isso me parece que é o mínimo que se pode exigir, tal qual se faz em todo o mundo, excetuando países africanos, em alguns poucos, e alguns países ditatoriais. Nos países democráticos no mundo inteiro, o médico, o advogado, o engenheiro, todos têm que passar por uma prova de suficiência. Em Portugal, por exemplo, depois de completar os 5 anos do curso de Direito, é necessário fazer ainda 1 ano e meio de estágio dentro da Ordem dos Advogados de Portugal,
fazer vários testes, inclusive uma prova oral para depois conseguir a carteira. A prova no Brasil é hoje uma das mais formas fáceis de ingressar na advocacia comparativamente ao mundo todo. Portanto, nós temos que ter tranquilidade nesse momento. Sabemos que há muitas pessoas que são vítimas dessa má formação do ensino jurídico, pela péssima postura que o Estado brasileiro tem em relação à fiscalização desse ensino jurídico. Nós temos no Brasil hoje 1.174 faculdades de direito. Temos 651 mil alunos do primeiro ao quinto ano. Temos 80 a 100 mil alunos que se formam anualmente. Para a Ordem seria muito confortável ter 2 milhões de advogados. A Ordem não recebe nada... Ia ganhar muito com mensalidade, certa anuidade, porque não recebe nada do poder público. Portanto, para nós ter 700 mil hoje já é bastante difícil. É necessário que tenhamos um olhar muito forte, sobretudo na questão do comportamento ético do advogado, e a Ordem e a sociedade brasileira não deve abrir mão desse instrumento que é para a sua defesa. Bom, eu estou olhando aqui também as várias perguntas que já estão chegando aqui, vou levantar algumas delas para o Higino Neto, que é do Movimento Nacional dos Bacharéis em Direito. Higino, muita gente sugerindo outras formas de... Enfim, de a pessoa do bacharel em direito se tornar um advogado, ele se qualificar ali como advogado. Alguns dizem que nem seria preciso qualquer outra etapa além da própria faculdade de direito, além da própria diplomação. Algumas pessoas estão sugerindo algo como residência médica. Né? Por exemplo, foi a opinião da Flávia Nóbrega, aqui do DF, né? Que seria 2 anos na Defensoria Pública ou na Promotoria. O Marcelo acabou de mandar aqui, eu também não estou com o sobrenome dele, eu ainda não cheguei lá. Ele acabou de mandar um e-mail sugerindo também essa coisa da residência. Né? O Marcelo Eustáquio de Oliveira, né, que é estagiário do direito e diretor de Relações Intersindicais do Sindicato Nacional dos Aeroviários, sugerindo também residência para o estudante de direito, né, o bacharel ali, o formando, para que ele se torne advogado. Você acha que seria possível garantir a qualidade do profissional e também das instituições de ensino de alguma outra forma que não o exame da OAB? Sim. O MNBD, ele acredita que a competência legal e legítima para a qualificação, avaliação e fiscalização é do Estado. A União tem por obrigação de legislar sobre o ensino público e até mesmo nacionalmente. Então não pode aqui confundir o cerne da questão da qualidade. Se o Estado falha na sua base, na sua fiscalização ou na abertura dos cursos, o bacharel ele não pode resgatar toda o prejuízo que há na qualificação. Dizer que, primeiro, não somos contra a educação, nós somos a favor de uma educação boa, perfeita e de primeiro mundo. Estamos perto ou longe? Isso vai depender do governo e da própria sociedade. Agora, dizer que um exame qualifica, de forma alguma. Nós sabemos que em Portugal, o exame, doutor Fi, ele foi abolido exatamente porque é uma forma de cerceamento da liberdade do trabalho. Está previsto na Constituição Federal, desde o artigo 1º, o 5º, inciso 13. Estamos no artigo 205 da Constituição Federal, continuando na Constituição Federal, o artigo 209 da Constituição Federal, no seu inciso 1 e 2, na Lei Básica de Diretrizes de Educação. Então, dizer assim, porque as faculdades não estão qualificadas, que o bacharel não está qualificado, é um pouco, vamos dizer, fora da realidade. O que nós acreditamos é que existe sim uma reserva de mercado, doutor Fi. Por quê? Não é possível que no exame passado foi reprovado quase 90% dos bacharéis que prestaram o exame de ordem. Então, se 90% dos bacharéis reprovaram, eles foram educados, profissionalizados por advogados, por professores do Ministério Público e também por magistrados. Então, vamos dizer que a faculdade, então, não avalia, que o professor não está preparado, são de alto nível, doutorados, mestrados, e o próprio estudante, o bacharel em Direito. Então, vamos acabar
pelo que eu entendi. Então vamos acabar com os cursos e fazer um cursinho, então, de 3 meses e fazer um exame. E se você, qualquer cidadão, fazer um exame e passar, então ele está habilitado. Nós acreditamos, somos legalistas, somos a favor da legalidade, da legitimidade do Estado. Tanto é que a PGR hoje, ela se pronunciou no parecer que tramita um processo de repercussão geral, que o relator é o ministro Marco Aurélio, que estamos questionando no STF esse exame, e o próprio procurador da República foi muito acertado na sua opinião e declarou que é inconstitucional o inciso 4º do artigo 8º do Estatuto. Terminando, Fabrício, quem qualifica são as faculdades. Quem fiscaliza é o governo. Não pode a OAB invadir competência legal e legítima do Estado. É trazer um feudalismo cultural e profissional para um conselho. O conselho é uma instituição privada, é uma instituição, tem um munus público, com todo o respeito, doutor Fi, mas a gente sabe que a OAB, ela teve uma participação histórica respeitável, e todos nós do MNBD respeitamos a OAB, tanto é que queremos participar da OAB. Então, o que eu gostaria de dizer é que nós estamos divergindo não da qualidade de educação, mas quem aplica o exame e se ele é ilegal. Então, o diploma do bacharel não vale nada. O que ele está fazendo na faculdade? O artigo 209 da Constituição diz claramente quem qualifica, se eu não me engano, 205 ou 209, diz que quem qualifica, fiscaliza e prepara o aluno para a profissão, exercer a profissão, é o Estado. E ele qualifica, e não o exame. Isso aí foi a opinião que nós recebemos aqui da Francis Silva Fonseca, né, que o MEC aprovou um curso de Direito, então é quem teria competência para avaliar. Fabrício, o Rodrigo Marinho, de Jundiaí, São Paulo, também mandou isso, e o Cícero Duarte Moura, eles mandaram isso. Doutor Fih, pois é, Fabrício, essa é uma questão que efetivamente merece essa discussão. É uma discussão que interessa para a sociedade brasileira. Qual delas? Essa discussão do exame de ordem, mas eu acho que o Higino está falando aqui de um outro país que não o nosso. Essa qualidade do ensino que ele está falando aqui deve ter em outro país da Europa, certamente, porque, infelizmente, o Brasil ainda não alcançou isso. E o Estado brasileiro, temos que reconhecer, é incapaz de fazer uma fiscalização. É um jogo de faz de conta entre empresários da educação, que acabam se tornando grandes financiadores para políticos, etc., em muitas situações, e acabam e querem o beneplácito do Estado para poder funcionar. Olha, nós estamos vendo aí exame de ordem com 90 faculdades que não aprova ninguém. Estamos vendo exames de ordem aí onde os erros de português são os mais crassos possíveis. E vai me dizer que o ensino jurídico é de qualidade nesse país? Você deve estar falando de outro país. E em Portugal, você está completamente equivocado e passando uma informação equivocada para a sociedade. Em Portugal, o Supremo Tribunal de Portugal disse que a ordem não poderia instituir o exame de ordem sem lei. No Brasil, há lei instituindo. Então, o exame de ordem é uma criação que vem desde 1963 e foi herdada das ordenações filipinas portuguesas. Olha, é a mesma coisa que a gente deixar no mercado de trabalho, Fabrício, e os telespectadores que estão nos vendo agora e ouvindo... E mandando muitos e-mails. E mandando muitos e-mails, deixar no mercado de trabalho um médico que não tenha preparação. Na verdade, eu posso dizer hoje, para o senhor, doutor Fih, que a gente já fez um programa aqui, o Participação Popular, e também o Sem Recesso, outro programa que eu pude apresentar aqui na TV Câmara, sobre a questão da qualidade no ensino de medicina, porque havia uma reprovação muito grande também nos exames aplicados... A residência. E nos exames, por exemplo, do CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina de São Paulo. É um problema de educação geral no Brasil. Geral. Né? Agora, veja bem, o bacharel em Direito, quando ele está cursando... Eu só vou pedir para vocês agilizarem a resposta, que nós temos um convidado no link. Quando ele está na faculdade, ele tem 2 anos, 4 semestres de prática jurídica. É chamado de NPJ. Núcleo de Prática Jurídica. Mas tem mesmo, porque alguns dos nossos espectadores falaram aqui justamente que o exame... É um faz de conta. Prática. É um faz de conta. É um faz de conta. Infelizmente, doutor, é um faz de conta. Nós precisamos ser realistas. A realidade que eu acho é que a qualidade ela tem que ser melhorada a todo momento.
E o país que eu estou é o Brasil, não é a Inglaterra. Mas nós vamos alcançar, desde que nós melhoremos,